Sim, às vezes eu aponto para lá e para cá. Bem-vindos a mais uma noite dessa Escola de Líderes, esse projeto da Igreja Batista Brasa de desenvolvimento pessoal e capacitação, compreendendo que de alguma forma todos nós exercemos liderança ou, no mínimo, somos líderes de nós mesmos. O tema de hoje é bastante relevante, é algo que todo líder, seja na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, precisa aprender, que é confrontar. Como confrontar da maneira certa? Em Provérbios 3, 11, 12, diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Nós precisamos compreender na nossa vida que o próprio Senhor nos disciplina. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e é apenas a mão do Senhor exercendo a disciplina e a correção. Assim como nós que temos filhos, quando os nossos filhos erram, a gente precisa corrigi-los, assim faz Deus. Como se Deus diz, eu me importo com você. Você não vai, se um filho seu, uma criança do tamanho da Lívia, for mexer na eletricidade, o que a gente vai fazer? Não, não pode, e isso te faz mal. Então, muitas vezes, coisas que nós queremos fazer, nós não compreendemos que nos faz mal, não entendemos que as coisas que a gente quer, e muitas vezes Deus não permite que aconteça na nossa vida, é apenas a repreensão do Senhor, como um bom pai. Então, aqui já há uma direção de que a liderança em casa não pode ser uma liderança permissiva. Há que se ter equilíbrio, compreender. Como eu faço para amar e para exortar? Então, eu quero dizer para você que só quem ama, exorta. Só quem ama, corrige. Nós não podemos, acho que foi falado isso há alguns dias, viver uma falsa paz, não pagando o preço de corrigir, sair da zona de conforto, criar ambientes de conflito hoje, porque aquele mal não corrigido hoje pode ser desse tamanho. E se você não corrigi-lo hoje, ele pode mais tarde ser muito difícil de ser corrigido. Então, a primeira promessa que Deus faz ao líder é: você quer ser líder? Então prepare-se para correções, porque eu sou um bom pai. Com base nessa promessa de Deus, o líder pode fazer uma promessa para a equipe. Quando houver um problema, eu lidarei com esse problema de modo imediato. A correção tem que ser rápida, direto, objetiva, né? E de modo respeitoso, promovendo a correção do rumo. Talvez alguns de nós tenham algumas experiências equivocadas e traumáticas a respeito do que é ser corrigido e a respeito do que é ser disciplinado, e entende que corrigir e disciplinar pode não ser uma manifestação de amor, mas pelo contrário. Eu quero trazer para vocês uma situação aqui para mostrar que reis, na época do rei Davi, rei Davi, mesmo sendo um rei, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um erro gravíssimo. E nem o próprio rei Davi escapou da correção do Senhor. E vocês vão perceber que ela foi imediata. Em 2 Samuel, vamos voltar um pouquinho só para contar para vocês. No capítulo 2 Samuel, Samuel é um profeta. E Davi foi ungido rei. E quando Davi assumiu o reinado, na época da primavera, todos os reis iam para os campos de batalha. Davi resolveu não ir. Primeiro erro aqui de Davi como um líder foi não estar junto com os seus liderados. Quando você não está junto com os seus liderados, você dá espaço para cometer erro, porque a sua cabeça não está onde deveria estar.
Davi avistou da janela do seu palácio uma mulher muito bonita. E essa mulher chamou a atenção dele. E Davi não duvidou em atender os seus caprichos, aos seus desejos, e mandou buscar essa mulher e teve relações com ela. E o marido dela estava lá na guerra que Davi que deveria estar. Acontece que essa mulher engravidou. E aí, para resolver esse caos, Davi manipulou de forma que o marido de Batseba viesse. Ele tentou fazer com que ele tivesse relações com a própria esposa, e ele acabou não tendo. Ele era muito leal ao rei, disse, não, como que eu vou para casa? Eu preciso estar aqui. E acabou não tendo relações com a mulher, e Davi ficou com um problema. A mulher estava grávida de alguém que estava na guerra. E aí o que ele fez? Ele chamou Joabe e criou uma circunstância para que Urias fosse assassinado no combate. Ele disse, bota o Urias bem na frente. E ele sabia que os que estão na frente eram os que morreriam. Então Davi cometeu adultério, manipulou uma situação, mentiu, cometeu assassinato. O Senhor não ia deixar barato isso. Lá no 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai começar a ler aqui, Deus manda o profeta Natã repreender Davi. Era necessário que fosse feito alguma coisa. Não importa a sua posição como líder, o Senhor vai te repreender. Não é porque você já chegou na posição que Deus tinha para você que você não vai passar por correção. E o Senhor, olha só, 12:1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi. Natã resolveu contar uma parábola para Davi, de modo que Davi compreendesse. Olha só a reação de Davi. Natã chegou para Davi e disse assim, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma ovelhinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã olhou para ele e disse, você é esse homem. Você é o homem que tinha um monte de mulheres aqui à sua disposição, foi lá pegar a do seu fiel escudeiro que está lá na guerra. Então, Deus não deixou isso passar em branco. Davi, mesmo sendo rei, foi confrontado imediatamente. A gente vê que é do capítulo 11 para o capítulo 12. Deus vai confrontar você imediatamente quando você estiver trabalhando para Ele, estiver fazendo alguma coisa que não deve ser feita. Então quando você estiver na condição de líder e acontecer alguma coisa na sua liderança, algum problema familiar, algum problema de relacionamento, não tarde a resolver. Vamos seguir esse exemplo que o Senhor nos traz aqui na Bíblia. Haja de forma rápida. Se você não agir de forma rápida e não resolver o problema, é muito provável que você dê lugar ao diabo. E o diabo vá tomando o seu coração com amargura, com sentimentos tóxicos, com desconfiança. Então, resolva imediatamente. Nós temos dito aqui nessa igreja que o tempo não cura as coisas. A clareza, a luz, a conversa, o diálogo, ainda que tenha um preço. Mas as coisas têm que ser trazidas à tona o mais rápido possível. Davi precisava
do arrependimento. Então, muitas vezes, Deus vai usar uma pessoa, assim como usou o profeta Natã, para levar Davi ao arrependimento, porque Davi se prostrou diante do Senhor e clamou por misericórdia. E o Senhor derramou misericórdia. Agora, então, Deus muitas vezes vai te usar para que você leve pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas perseveram nos seus erros, porque ninguém chegou para elas ainda e disse, olha só, o que você está fazendo é errado e está fazendo mal a você, sobretudo, e mal a outras pessoas. Então, o Senhor vai te usar para levar, para ajeitar o caminho das pessoas. Natã estava fazendo o quê? Davi, acorda, volta a ser quem tu é, o rei, alguém que precisa de integridade, alguém que precisa de uma conduta inabalável. Profeta Natã, seja você alguém que traz as pessoas de volta para a rota. Não há outro relato na Bíblia de que Davi tenha cometido esses mesmos crimes. Outra coisa, como fazer o confronto? O primeiro delas, então, é ser o mais rápido possível. Não ficar ao ponto da pessoa esquecer o que ela mesma fez. Eu nem me lembro quando isso, deixa para lá. Esse tipo de coisa não funciona em termos de liderança. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Nós temos que saber separar a ação da pessoa. Muitas vezes, quando nós vamos confrontar alguém, a gente atinge a identidade dela, a gente atinge quem ela é. Não, uma coisa que nós não devemos nos esquecer, sempre que a gente for confrontar alguém, não importa o erro dessa pessoa, ela é filha amada de Deus. O confronto é para permitir que ela seja conduzida a um arrependimento, mas não é para acabar com a identidade dela, não é para fazer ela se sentir um nada, se sentir alguém que é a pior pessoa do mundo. Muito cuidado quando confrontar a ação. O que você fez é errado. Você é uma pessoa extraordinária, você tem várias qualidades, mas nessa situação específica, você errou. Então, quando você for corrigir alguém, muito cuidado com as suas palavras. Não é sobre quem a pessoa é sobre o que a pessoa fez. É no nível de comportamento e não no nível de identidade. E a identidade dela, ela sempre é um filho amado de Jesus. É sobre comportamento. Comportamentos são fáceis de serem corrigidos, basta arrependimento. Identidade é um pouco mais complicada, isso é da natureza da pessoa, da relação dela com Deus. Então, se a pessoa já tem problemas de sentimentos de inferioridade, se ela tem alguns problemas emocionais e você for corrigi-la, e ela compreender que você está atacando quem ela é, ela não vai, ela vai bloquear para ouvir a sua correção. Ela não vai ouvir nada, ela vai simplesmente paralisar, vai ficar tão machucada, tão dolorida, que é muito provável que essa pessoa não faça mais nada. Então, eu não faço nada direito mesmo, eu não dou certo mesmo, então eu prefiro não fazer. Então, muito cuidado, identidade. Os erros são a respeito de comportamentos e não a respeito de quem as pessoas são. Uma outra uma outra ação que você precisa ter cuidado é sempre dar para a pessoa que errou o benefício da dúvida. Espere ouvi-la. Cuidado com o seu diálogo interno, com o que a sua mente está trabalhando. Assim, eu vou chegar e vou dizer isso para ela. Se você chegar com a mente já cheia de coisa, convicto de que a pessoa errou, sem ouvir o coração dela, sem compreender que talvez não que ela tivesse motivos para agir, mas dá o direito da dúvida para ela. Um bom líder, ele vai permitir, ele não vai deixar o seu coração tóxico, já com um pré-julgamento, ao ponto de, seja lá o que a pessoa explicar, seja lá o que a pessoa disser, você nem vai ouvir, porque você já formou as suas próprias convicções. Não forme as suas próprias convicções, não condene a pessoa antes de, pelo menos, ouvi-la. Dele o direito da dúvida. Na minha época de advogada, nós falávamos o quê? Todo mundo é inocente, até que todo mundo sabe, né?
até que se prove ao contrário. Então, a gente traz isso para o conceito bíblico, de dizer, primeiro vamos ouvir para depois tirar conclusões. Isso vai evitar uma série de problemas. Tá? Você, como líder, não pode fazer pré-julgamento, fazer comentários, você vai talvez criar problemas maiores. Então, dê às pessoas o benefício da dúvida. Outra coisa, quando você for confrontar, seja o mais específico possível. Davi, você cometeu adultério. Do que nós estamos falando? Não faça rodeios. Quando você for partir para o confronto, traga à luz o que a pessoa fez, quando ela fez. Não adianta dizer para ela, você tem a mania de ser gritão. Quando? Toda hora, não sei quando. Não, olha só, aquele dia, naquela situação, você falou desse jeito e não foi legal que você falou desse jeito. Seja específico. Se você não for específico, você torna muito difícil o aprendizado da pessoa que precisa ser corrigida. É uma atitude pontual. E não espere acumular um monte de atitudes. É uma atitude pontual por vez. Outra coisa muito, muito importante é evitar generalizações. O que é a generalização? Nós não devemos, como líder, usar duas expressões, que são as expressões sempre e nunca. Você sempre deixa a toalha em cima da cama. Você nunca atende o celular. Você nunca está disposto, você nunca colabora, você nunca ajuda. Você está sempre cansado. Sempre que você generalizar comportamentos, você vai estar anulando tudo que a pessoa fez de bom. Já que eu nunca faço nada direito, então eu não vou fazer mesmo. Tá? Então, a generalização, ela é um problema na exortação. Ninguém erra o tempo todo. Nós erramos às vezes, nós acertamos às vezes. Mas dizer que todo mundo erra o tempo todo, ou que as pessoas nunca fazem as coisas, então é muito pesado. Traz um fardo muito pesado quando você estiver exortando. Sempre e nunca está cortado do vocabulário do líder no momento da exortação. A exortação, ela é em amor. Você não pode, na condição de líder, esperar que as pessoas mudem de comportamento se você usar de sarcasmo, de indireta, de maledicência, eu falar para a Karine querendo alcançar a Pamela. Cristo em Cristo, é pela misericórdia dele que nós podemos fazer esse tipo de correção. É ele que nos dá graça e nos dá coragem. Mas eu não tenho coragem de falar direto. Eu sozinho não tenho, mas o Senhor me dá graça para que eu fale, para que eu faça isso. É muito feio essas estratégias de dar indireta, de usar de sarcasmo, de debochar. Vou lavar a louça porque o fulano nunca lava mesmo, né? Deixa o fulano sentadinho aí que não sei o quê. Não, sabe, esse contexto de ironia, isso não ajuda nada. E líderes não agem dessa forma. É ruim quando alguém fala com a gente com ironia. É ruim quando alguém dá indireta para a gente. Então, a gente precisa se comportar à altura da liderança que Deus espera de nós. É sermos objetivos, em amor. E uma coisa que eu quero falar para vocês, a palavra de Deus fala que nós não devemos julgar. Mas a palavra de Deus não fala que nós não devemos exortar. Só exorta quem ama. Só exorta quem se importa. Que esse é o título da nossa aula de hoje. Muitas vezes, por que a Bíblia fala que a gente não deve julgar? Porque quem julga, em geral, não está preocupado em amar.
não está preocupada em corrigir a pessoa para que ela alinhe a rota dela. A pessoa que exorta, pelo contrário, Natan estava preocupado com Davi. Porque muitas vezes nós não nos submetemos à correção sem olhar quem é que está fazendo a correção. É uma pessoa que me ama? É uma pessoa que quer o meu bem? Dói ser corrigido, mexe com o nosso orgulho, é difícil, não é fácil. Mas quem está fazendo essa correção? Isso é muito importante, sim. E se você fizer a correção, como diz lá no começo em Provérbios, é porque você se importa. Então, fazer a separação entre o que é julgamento. Por que a Bíblia condena o julgamento? Porque geralmente o julgamento não vem de alguém que está se importando que você tome o rumo correto. Esse é o objetivo da exortação, é tomar o rumo correto. Quem ama, exorta. Que fique bem claro hoje. Se você ama, você disciplina os seus filhos, você disciplina os seus liderados, você corrige, você traz as pessoas de volta para a rota. Toda vez que você for exortar alguém, você precisa ajudá-la a encontrar uma forma de corrigir o que ela fez de errado. Ajude essa pessoa, dê uma estratégia, seja luz, não diz para ela, se vira, o problema é seu. Líderes não vão dizer, olha só, você criou esse caos, agora você se vira. Nós somos líderes cristãos, nós amamos as pessoas, é isso que Jesus pede para nós a todo o tempo. O amor não é algo que pode ser seletivo. No momento da exortação também. Meu filho, você errou. Você não estudou para a prova, não se preparou. Como a mãe pode te ajudar a consertar isso? Como eu, como líder, posso te ajudar a consertar esse seu erro? Posso te ajudar com ideias. Quem vai fazer vai ter que ser você. Mas eu posso te ajudar com estratégias. Eu posso trazer luz. Eu posso te tirar do engano, dos motivos pelos quais você tem errado nesse aspecto. Como eu posso te ajudar? Se você ama ao ponto de exortar, ajude a pessoa a encontrar estratégias e não simplesmente despeje em cima dela o que ela tem feito de errado. Muitas vezes ela fica tão assustada e talvez ela venha repetindo esse comportamento durante muito tempo e não consegue ver uma saída, não consegue ver uma alternativa. Pense em uma alternativa a respeito de como ajudar essa pessoa a consertar o problema que ela mesma deu causa. É fundamental que você se afirme como amigo. Se você não tem uma relação de parentesco, a relação de pai, mãe, de marido e mulher, essas são óbvias, o interesse de cuidado e proteção. Mas se você está num ambiente de igreja, nós vamos caminhar para uma igreja saudável, para uma espiritualidade emocionalmente saudável, ao ponto que eu tenho a Karine como minha irmã em Cristo, minha irmã na fé. O próprio Senhor disse, meus irmãos, quem são os meus irmãos? Meu pai e minha mãe. Aqui, os meus irmãos da fé. Então, ao ponto de eu ter liberdade para corrigir a Karine. Por quê? Porque ela compreende que eu sou amiga dela. E nós vamos ter que caminhar para essa maturidade, para esse crescimento saudável, que nós tenhamos liberdade de eu ver que a Gabriela está errando, ou a Gabriela vê que eu estou errando, e você vai deixar a Gabriela errando naquela mesma área. Em amor, Gabriela, eu estou te falando porque eu sou tua amiga. E realmente, se eu sou tua amiga, eu quero te ajudar a encontrar a rota. Então, uma igreja emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, é uma igreja onde nós formamos pontes entre nós, e não muros, e não paredes. Pontes onde são possíveis, eu para a Karine para mim, ferro afiando ferro. É isso que a Bíblia ensina. Que a gente vai edificando uns aos outros. Então, que a gente cresça em liberdade como igreja, para que a gente se ajude a crescer em maturidade, afirmando-nos como amigos. Assumindo liderança, é muito natural também que líderes, eles comecem a ser
criticados. É muito natural que pessoas que comecem a se destacar, comecem a ser criticados. Isso pode acontecer com cada um de vocês que assumiram uma liderança, ou que assumiram um destaque, assumiram um posicionamento de liderar outras pessoas. Lá em Números 12, fala da liderança de Moisés e fala de Miriam e Arão. Eles eram irmãos de Moisés. E o Senhor falava diretamente com Moisés. Mas chegou um ponto que Miriam e Arão começaram a duvidar. Será que o Senhor só fala com eles mesmo? Começaram a fofocar pelos cantos, começaram a levantar outras possibilidades, começaram a ser rebeldes contra essa liderança. Líderes, vamos olhar Números 12. Só um pouquinho. Quem trouxe a sua Bíblia? Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Eles arrumaram um motivo. Líderes, se preparem para pessoas que não sabem como atacar a sua liderança e inventarem motivos, porque que diferença aqui no caso fazia? Então eles estavam querendo desmerecer o comportamento de Moisés. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem Ele falado por meio de nós? E aí, a gente vê a reação de Moisés. A primeira coisa, agora a gente vai passar para o outro lado. Primeiro nós criticamos, nós exortamos. Agora a gente vai passar para a situação do líder. O que o líder faz quando é criticado? Primeira coisa que Moisés fez no versículo 3, fala o seguinte: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aqui, a Bíblia está falando de domínio emocional, gestão das emoções. Como que você reage à crítica? Somente quem sabe quem é em Cristo não se abala com as críticas. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Deus fala comigo. Essa crítica não tem fundamento. Essa crítica não tem o poder de abalar as minhas emoções. Eu continuo paciente. Você não pode, como líder, de cabeça quente, pegar o celular e dizer: escuta aqui, o que é que tu está falando de mim? Mandar um WhatsApp, mandar o áudio. Como você reage quando é criticado? Você consegue gerenciar as suas emoções? Você está no controle das suas emoções? Ou você explode? Isso é um teste de liderança. Um teste de liderança é: você sabe ser paciente durante o conflito? Outra situação aqui, no versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. Encare a crítica diretamente. Imediatamente o Senhor colocou os três frente a frente. Chame as pessoas. Se você ficou sabendo que alguém fez alguma crítica contra você, chame essa pessoa ou essas pessoas. Resolva. Fale para elas qual é o problema, o que está acontecendo. Traga as pessoas para ouvi-las. Talvez, pode ser que até elas tenham razão. E você, como líder, não que o líder esteja, como é que eu vou dizer, o líder não pode ser criticado ou o líder não erra. Muitas vezes o liderado vai apontar alguma coisa no líder que talvez tenha sentido. Só que o erro de Miriam e Arão foi não falar diretamente a Moisés. O erro de Miriam e Arão foi falar pelos cantos. Poderia ter sido um motivo que realmente era plausível, mas perdeu totalmente a integridade. Por quê? Porque foi falado pelos cantos. Se existir alguma coisa de errado nessa igreja, você tem liberdade, tenho certeza, Marcelo sempre deixou isso muito claro. Esse ambiente de liberdade para você resolver os problemas diretamente
com a liderança. Então, se você, na condição de líder de grupo caseiro, na condição de líder de ministério, ficou sabendo de algum problema, traga as pessoas para perto de você. Outra situação. Aqui a gente já falou, mas aqui a gente fala da vez que o líder tem que ser específico, versículos 5 a 8. Então o Senhor desceu, e aqui a gente já leu, os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele, não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Então o Senhor veio, colocou eles lá e disse: eu falo sim diretamente com Moisés, porque Moisés é fiel a mim. O Senhor explicou o motivo. Se tem pessoas que estão achando que você está errando na liderança, diga para elas o porquê que você tem esse posicionamento. Permita que elas compreendam a sua visão, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de liderança. E assim o Senhor fez. Eu falo diretamente, face a face com Moisés. Toda vez que a crítica ela é irresponsável, ela traz consequências. Então, muito cuidado quando a gente faz críticas e elas não forem claras e de forma direta. Nos versículos 9 e 10, olha só as consequências das críticas. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Tem consequências pela crítica irresponsável. Cristão emocionalmente maduro, espiritualmente maduro, não faz fofoca e crítica pelos cantos. Tem consequências, e as consequências podem ser um ambiente ruim de se conviver. Aqui, Miriam ficou com lepra. Inclusive, Arão veio interceder por ela. Há uma consequência espiritual, inclusive, na nossa vida, quando nós somos irresponsáveis. Porque aqui, a intenção do coração de Arão e de Miriam era prejudicar Moisés. Mas eu não posso criticar o líder. Cuidado com a intenção do seu coração. Qual é a intenção do seu coração em fazer crítica ao líder, em fazer crítica contra a igreja, contra o pastor, contra o louvor, contra qualquer membro dessa igreja? Qual é a intenção do seu coração? Se a intenção do seu coração é ajudar, então vá e fale diretamente. As coisas deu tudo errado aqui, por quê? Porque não houve transparência. Será que você já passou por um problema assim? Por faltar coragem. O que faltou aqui para Miriam e para Arão? Vamos lá falar com Moisés, ver se isso está certo. Não aconteceu isso. Miriam não precisava ter pago o preço que pagou, de ficar leprosa, simplesmente porque teve medo de falar diretamente ao líder. E ela foi maledicente, ela foi mau caráter, eu posso dizer. Porque criticar, por a intenção do coração simplesmente de prejudicar Moisés. Não tinha outra intenção no coração. Então, toda crítica precisa primeiro, sonde o seu coração. Outra coisa que, como a Bíblia já aponta para Jesus. Versículos 12 a 13 desse capítulo fala para orarmos pelos críticos, líderes. O líder que Deus te pede para ser é o líder que ora, inclusive, por aqueles que te criticam. Essa é a maturidade espiritual. Será que você consegue orar por alguém que critica você, que você ficou sabendo que criticou você? Versículo 12 fala o seguinte:
Não permita, versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Olha só o quão espiritual precisa ser para orar por quem levantou calúnias, por quem causou intriga, por quem causou problema, porque provavelmente Miriam não falou isso só com Arão. Miriam disseminou esse problema. A posição de Moisés, a autoridade de Moisés, ele disse: olha, eu não quero nem saber, bem feito que pegou lepra. E aí? Não. A tendência da carne é dizer bem feito, viu? Mexeu com o ungido do Senhor? Mas não foi isso que aconteceu. Moisés orou. Olha o quanto nós precisamos estar alinhados espiritualmente. O quanto nós precisamos estar maduros espiritualmente para nos diminuir e permitir que Jesus cresça ao ponto de eu orar por quem me critica. Ninguém gosta de ser criticado. E Moisés, porque Moisés é o líder que foi por essas características. Moisés tinha tamanha comunhão com o Pai que ele sabia quem ele era. Quem se ofende com crítica é porque não sabe quem é em Cristo. Quando eu me ofendo com uma crítica, é porque talvez mexeu em mim algum fundo de verdade. E eu levo para a minha identidade. Moisés tinha tamanha comunhão com o Pai, tamanha relacionamento espiritual, que tanto que Deus falava diretamente com ele, que a crítica não fez com que ele se abalasse. Pelo contrário, gera compaixão, gera amor. Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. A própria pessoa prejudicada ora a Deus para que seja derramado cura. Quem são as pessoas que você precisa orar por cura? As pessoas que te machucaram, que te ofenderam, que você carrega algo no seu coração. Na condição de líder, você vai estar sujeito, a Bíblia já está nos dizendo. Você está se preparando para ser um líder. Se isso acontecer, como você vai reagir? Fez um grupo caseiro. Você ficou sabendo que alguém não gostou da forma como você conduziu o grupo caseiro. E aí? O que você vai fazer? Vai botar em direto no Facebook? Cuida da... Como é que é? Primeiro tire o cisco do olho, né? O crente adora botar esse versículo lá no Facebook para dar indireta. O que você vai fazer? Você é o líder do grupo caseiro. Você não vai mais convidar a pessoa a participar do grupo caseiro. Quando ela chegar no grupo caseiro, você faz de conta que está ocupado, não fala com ela. Senta de costas para ela. O que você vai fazer? Você está sendo chamado a ser líder. Como é que você vai reagir? Você vai amar? Você vai orar por essa pessoa? Ah, mas a vontade é de excluir. Então, ela que vai fazer o grupo dela, então. Qual é a nossa maturidade para caminhar para as coisas que Deus está pedindo para essa igreja? Por que a Bíblia é tão atual? Porque os problemas de Moisés, o ser humano não muda, porque o coração do homem é o mesmo. Um coração invejoso, um coração crítico. Como você vai resolver isso? Orando. Só pode orar por pessoas quem tem comunhão com o Pai do nível como Moisés tinha. Você só pode orar por alguém se você estiver em comunhão com o Senhor. Senão você vai se contaminar de sentimentos tóxicos. Eu não acredito que a fulana veio. Ela fala mal do grupo caseiro e mesmo assim ela vem. E aí? Isso é coisa que podem acontecer. Nossa natureza adâmica, ela dá oportunidade para que essas coisas aconteçam. Nós precisamos ser mais fortes que isso. No versículo 14, fala do momento em que o Senhor deu oportunidade para que Miriam se juntasse ao grupo de novo. Ela ficou isolada do acampamento 7 dias. Depois, ela poderá ser trazida de volta. Você, na condição de líder, você não vai excluir pessoas.
você vai conduzi-la para que arque com as consequências, mas você vai fazer de tudo para introduzi-la no grupo. Não é para excluir pessoas, não é para deletar pessoas. Elas precisam compreender a natureza, e Miriam se arrepende. Ela ficou isolada 7 dias e foi trazida de volta. É isso que você vai fazer como líder que Deus quer. Que você traga de volta. Não exclua pessoas porque elas erraram. Dê a elas mais uma oportunidade. E olha só, uma coisa que não estava previsto, mas me veio agora. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Quem não sabia disso? Todo mundo sabia? Quem não sabia? Miriam e Arão, essa que ficou leprosa, ela era irmã de Moisés. Então, o que a Bíblia nos fala aqui, nós não criamos partidarismo e nem preferência. Se tem que punir alguém da família, alguém da própria carne, o melhor amigo, se tem que chamar para conversa, é todo mundo. Ah, não vamos... Não, ela é irmã do Moisés, imagina. Outro irmão do Moisés, o sacerdote. Arão já era sacerdote ali. Então, muito cuidado. Para não tratar com preferência pessoas, ou dar punições diferentes, tratar de forma diferente, porque algumas pessoas são mais próximas a você, né? Não cometa essa injustiça. O fato de Miriam e Arão serem irmãos de Moisés, não evitou que Moisés trouxesse essa questão para ser resolvida. Só um pouquinho que fechou aqui. O que acontece quando a gente confronta? O confronto, ele traz pureza e segurança. O confronto não é um castigo, mas é um ato redentor da liderança. Por que traz pureza? Porque a gente vai eliminando o que está errado. Se você vai refinando, vai ficando cada vez melhor. E isso torna um ambiente seguro para os liderados. Nada pior do que você ficar sabendo que há alguém cometendo um erro e você sabe que esse líder é permissivo e o líder não corrige. Isso gera uma sensação de insegurança no grupo. Isso gera uma sensação de injustiça. Não adianta falar, o líder não faz nada, o líder não resolve, o líder não se mexe. Isso gera um problema em cadeia. Os outros também já não vão falar mais. Por que eu vou falar? Não adianta falar, não resolve. Então, se você quiser segurança no seu ambiente de liderança, você precisa falar, para que os outros também se sintam à vontade de falar, porque eles compreendem que, sim, fala que ele resolve. Pior coisa que você pode fazer é não falar e não resolver e depois criar esse ambiente de insegurança, onde as pessoas não sabem o que esperar de você. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 1 a 12, Paulo teve que intervir, porque a igreja estava começando a se dividir. E Paulo precisava repreendê-los em nome da unidade da igreja. 1 Coríntios 1, 11 e 12 diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ou, ainda, eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, Paulo tinha um valor maior a ser mantido. O valor maior a ser mantido por Paulo, numa escala de valores, era o valor da unidade da igreja de Cristo. Unidade do ensino que Deus tinha mandado através do seu Filho Jesus. Numa escala de valores, essa integridade, essa unidade vinham muito antes do que
a paz nos relacionamentos. Paulo foi duro, Paulo foi incisivo, porque ele sabia que ele tinha um bem maior. Qual é o bem maior que você visa a proteger em nome do confronto? Qual é o bem maior que você quer proteger, que você vai pagar o preço de confrontar? O que você quer preservar? Por que você vai confrontar? Paulo visava a unidade da igreja. E Paulo usava uma estratégia. E essa estratégia é o princípio 101%. Dar 100% de atenção a 1% positivo a ser confirmado. O que quer dizer isso? Quando você vai confrontar alguém, fale primeiro das características positivas dela. Existe também um cientista que fala da linha de Losada. 7 interações positivas para uma negativa. Vocês entenderam o que quer dizer isso? 7 elogios para uma crítica. Essa é a matemática. Essa é a matemática da crítica. É 100% no que a pessoa é boa e 1% no que ela fez de errado. Essa é a estratégia. Valida, 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 e depois faz a observação que precisa ser feita. Linha de Losada, a matemática diz que é 7 por 1. Essa estatística da linha de Losada foi feita com funcionários de indústrias. Quando eles eram apenas repreendidos, eles tendiam a repetir o erro ou ficarem ofendidos. Aí, a gerência compreendeu que precisava fazer 7 interações, 7 validações positivas para que conseguissem corrigir aquele erro. Então, é 7 por 1 em casa, com filhos, toda forma, em todo o seu exercício de liderança é 7 por 1. Só um pouquinho. Existe outra estratégia, que quando a gente exorta, a gente atira na cabeça da pessoa um tijolo coberto de veludo. Um tijolo coberto de veludo, o tijolo sendo a condenação do pecado, e o veludo, o seu amor por aqueles que Deus separou para as boas obras. Era assim que Paulo fazia. Paulo dava uma tijolada, mas com um tijolinho bem macio. Mas era uma tijolada, mas era também algo com amor. Assim que a gente faz. Tijolos de veludo para corrigir. Em Gálatas, Paulo teve que intervir numa situação onde, mais uma vez, a doutrina da igreja estava em risco. Eles ainda estavam discutindo a circuncisão. Inclusive, o próprio Pedro. Olha só, Pedro tinha caminhado com Jesus. Pedro tinha sido discipulado na fonte. E Pedro, quando Tito apareceu, e Tito não era judeu, Pedro começou a questionar. Ele não deveria ser circuncidado? Aí vem o Paulo com a tijolada dele. Tijolo de veludo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar a gentios que vivam como judeus? Gente, Paulo sabia, ele conhecia a doutrina da Bíblia, a doutrina que Jesus Cristo tinha deixado. Paulo poderia ter pensado: eu exortar o Pedro que andou com Jesus, eu nem andei com Jesus. O Pedro era assim, com Jesus. Não. Por quê? Porque Pedro, mesmo sendo Pedro, estava confuso a respeito do ensino de Jesus. Pedro, nem tu te comporta como gentil. Olha a tijolada que Paulo dá na cabeça do Pedro. Nem tu te comporta como um judeu. Tu está vivendo mais como um gentil. Como que você quer obrigar gentios a viver como judeu? Qual é o sentido disso? Então, o confronto é necessário mesmo com pessoas que têm uma caminhada maior que a sua. Mas eu tenho... Como que eu vou falar para o fulano que tem 20 anos de conversão? Não caia nessa armadilha.
Não, eu me converti agora. O certo é o certo, o errado é o errado. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é o tempo que você caminhou, não é o tempo de conversão que naturalmente vai fazer com que você faça as coisas corretas. Pedro andou com Jesus, era um discípulo de Jesus, e mesmo assim criou essa confusão aqui, trazendo o assunto da circuncisão, que já deveria ser um assunto ultrapassado, porque Jesus veio para salvar todos, a judeus e a gentios. Então, resumindo, verifique as suas razões quando você for confrontar alguém. Você realmente quer o bem nessa pessoa? Você quer o avanço dela? Você tem a doutrina da igreja para preservar? A doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou? É por isso que você quer fazer essa exortação? Certifique-se que essa questão é digna de crítica. Vale a pena ser criticada? Precisa ser criticada, precisa falar, está colocando em risco algo da igreja, está colocando em risco o avanço, integridade e transparência, nunca negociem isso. Se colocou integridade, se colocou o evangelho, se está questionando alguma coisa nisso, você precisa exortar. Então, certifique-se que essa questão é digna de crítica. Seja específico, seja claro. Sem delongas, resolva um problema de cada vez. Não mine a autoconfiança ou a identidade da pessoa. Separe o erro de quem a pessoa é. Não é porque ela errou que você precisa condená-la e acabar com a autoconfiança dela ao ponto dela não querer mais participar ou não querer mais liderar. Não adie críticas necessárias. Tem que falar imediatamente, sob pena de quê? De macular a segurança do que está sendo construído. 6, olhe para si mesmo antes de olhar para os outros. Nisso que você vai corrigir, nisso que você vai exortar, você está ok com isso? Você já passou nesse teste? Encerre a crítica com encorajamento. Eu sei que você pode fazer diferente, porque você é um filho amado de Deus, e Deus vai te dar graça. Se você se arrependeu, se você quer fazer diferente, Deus vai te dar graça, e eu estou contigo nessa caminhada. Seja um encorajador de pessoas, não mine a autoconfiança de ninguém. Você também está sujeito a ser a pessoa a ser exortada, mesmo na condição de líder, mesmo com anos de igreja. Esse é o caminho da maturidade espiritual. Hoje eu quero encerrar de uma maneira diferente, que é abrindo para perguntas. Alguém quer trazer uma situação específica, uma situação difícil, como não sabe como fazer, o que a gente pode trocar ideias entre o grupo. A partir desse encontro, para os próximos encontros, vai estar aberto 5 minutinhos para perguntas. Calma, um de cada vez. Não todo mundo ao mesmo tempo. Deveria ter avisado antes que nós ia abrir para perguntas. Ok, gente? Ninguém tem uma dúvida nesse aspecto, então quer dizer que alcançamos o nosso objetivo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Nunca e o sempre. Assim, ó, devolve uma outra pergunta. Qual é a dificuldade de colocar a toalha no banheiro? Você sabe que você me magoa com esse seu comportamento? Dê a oportunidade da outra pessoa saber como você se sente. Toda vez que você não bota a toalha no banheiro, eu me sinto como se você não se preocupasse comigo. Ah, mas é só uma toalha no banheiro. Não. Sim, mas tente consertar o problema fazendo a outra pessoa se colocar no seu lugar.
A outra pessoa disse, nossa, mas eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que isso era tão relevante para você. Sim, me incomoda. Sim, eu não gosto. Sim, me machuca. Você passar por mim e não me dar bom dia. Ah, mas é que não gosto de falar de manhã. Não interessa, eu gosto de bom dia, eu acho educado, bom dia, Olha, o que mais, gente? Eu nunca e sempre é um problema, porque você acaba. Já que eu nunca faço, então vamos continuar não fazendo. E quando ele colocar, celebra, dá um prêmiozinho, né? Valida. Valida a pessoa. Viu como você consegue? Não tem, Stephanie, pergunta. Stephanie, não tem pergunta. Tá bom, gente. Pode passar mais um slide anterior. Pense, esse é o exercício da semana. Pense em alguns conflitos recentes ou atuais. O quão prontamente você lida ou você lidou com esses conflitos? Você é bom em confronto ou você evita o confronto? Considerando o que você aprendeu hoje, o que você precisa melhorar? Quer orar, pastor? Ou acrescentar mais uma pergunta. Quem são as pessoas que eu preciso confrontar para que elas se alinhem no caminho delas? Isso é muito importante também, confrontar. E a minha forma de confronto tem sido em amor? Bem, vamos orar juntos, então. É interessante que a gente sempre foge do conflito e foge de assuntos que são difíceis de lidar, né? Então é melhor a gente ignorar do que confrontar, né? Então toda vez que a gente abre mão de não exercer o nosso papel como líderes, até se torna a nossa omissão pode trazer consequências ainda piores do que a gente possa pensar no nosso próprio um mau confronto, né? Então a gente tem que ser muito sábios nas palavras, né? No como fazer. Às vezes isso eu tenho buscado muito. Tu quer falar a mesma coisa, mas tu falar de um jeito diferente, que nem da toalha a gente fala ali, mas se o objetivo é não ter mais toalha, tu mudar a forma de falar, se consegue. Então, a gente buscar isso em Deus é realmente um desafio. Amém? Vamos orar então para Deus nos dar sabedoria, direção. Talvez você tenha algum conflito, alguém que você tenha que conversar, algum assunto difícil, alguma coisa que tenha te incomodado. Amém, Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a conseguir conduzir os nossos irmãos e as pessoas que estão perto de nós em amor, Senhor. Nós não queremos corrigir para que as pessoas se sintam menosprezadas. O nosso intuito de corrigir não é para que as pessoas se sintam mal, mas que o nosso coração venha estar, Senhor, em falar as coisas para realmente em amor, para que as pessoas cresçam, amadureçam e a gente venha zelar, Senhor, zelar pelo Evangelho de Jesus. Nós oramos para que o Senhor nos dê uma igreja saudável, Senhor, uma igreja realmente com saúde, meu Pai, para lidar nesses conflitos emocionais, com as palavras certas, nos tempos certos, o como fazer isso, Senhor. Nós sabemos aqui que foi dado várias direções, Senhor, de realmente a gente conseguir elogiar as pessoas, a gente conseguir apontar os pontos
negativos, a gente conseguir ajudar essa pessoa nessa solução, nesses pontos negativos. Nós oramos pelo Teu Espírito para que o Senhor nos conduza e tudo aquilo que o Senhor tem falado a gente consiga absorver e conseguir colocar em prática, porque conflitos diariamente nós teremos, Senhor, e seremos desafiados a colocar em prática isso. Então, nos ajuda em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos despedidos e domingo é ceia. Amém? Então venha no culto, tá muito bom.